E aí, para passar num concurso, no Enem ou num vestibular, você acha que é suficiente estudar, ler e assistir aula? Claro que não. Muitas e muitas questões são necessárias. E o que é que a gente vai fazer aqui? Resolver mais uma questão nessa nova playlist aqui do canal do Professor André Guerra, ou se você está acompanhando pelo Facebook, tá da página também do Professor André Guerra no Facebook, ou se você está no IGTV também, não importa a mídia. O que importa é que agora o foco é resolver questão, tá bom? Então, vamos para mais uma depois da vinheta. Roda aí. Vamos lá, guerreiros e guerreiras, beleza? Para mais uma questão comentada aqui, tá bom? Hoje vamos fazer uma questão de interpretação de textos. Olha que massa, beleza? Que é o grande problema, digamos assim, da prova de português, tá? Olha, prova de interpretação, questões de interpretação não são brincadeira. Você tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque as questões de interpretação trazem em si um grande perigo. Qual é o grande perigo? Todo mundo acha que sabe. Todo mundo acha que sabe interpretar. Ah, André, eu sei interpretar. Beleza, sabe? Você lê um texto, você entende? Ótimo. E resolver questão? Será que você tem a ciência? Será que você tem a manha? Então, tudo tem estratégia, tudo tem ciência, tudo tem um método, tá? Que pode facilitar a sua vida. No caso aqui, a gente tem um método, você sabe, o método infalível para acertar questões de português. Se você ainda não conhece o método, tá? Eu vou colocar ou na descrição ou nos cards aqui um link para você clicar e assistir. Por enquanto, vamos à prática aqui para ver essa questão comentada aqui de interpretação. Olha só, então temos aqui uma questão com tirinha, que é uma tendência hoje nas provas de concurso, nas provas do Enem, nas provas de vestibulares, na prova que você quiser e que você imaginar, existe essa tendência de uso de tirinhas. No caso aqui temos o Calvin, que é super, né, fácil da gente encontrar. Calvin, Mafalda e H são um trio parada dura das provas, não é isso? Então, olha só, temos aqui uma tirinha do Calvin, mas a primeira coisa que a gente vai fazer não é ler a tirinha, é ler o enunciado. Você já sabe, olha aí, primeiro passo, ler o enunciado da questão. Não importa se o texto é curto, leia o enunciado, tá bom? Cada segundo, cada minuto que você ganhe é muito valioso para você. Vocês sabem que as provas hoje não são provas que exigem conteúdo. Elas exigem estratégia, sagacidade e velocidade, tá bom? Então, fique esperto aí e me acompanhe. A frase do primeiro quadrinho: se eu tivesse um computador, com certeza ia tirar notas melhores, está corretamente reescrita para tudo. Olha só, não é a primeira vez que... Se você me acompanha, você sabe que não é a primeira vez que eu falo disso. As questões de reescrita são uma tendência. Cada vez mais a gente encontra questões de provas, de concursos de vestibulares, do Enem, solicitando uma análise da reescrita de uma sentença. Se eu trocar tal coisa por tal coisa, vai fazer o mesmo sentido? Continua correto ou vai ficar incorreto? Como é que é, né, o nível? Então, tem um vídeo, aqui eu vou colocar nos cards na descrição, também o vídeo ensinando a escapar das armadilhas, tá certo? Como passar por isso aí, tá bom? Como aprender a fazer essas questões, principalmente quando envolve a reescrita. Então, repare, ó, se eu tivesse um computador, com certeza está corretamente reescrita, então ele vai te dar opções de reescrita dessa frase original, sem alteração do sentido original e de acordo com as normas padrão, com a norma padrão da língua. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Ó, primeiro, sublinhar as partes importantes do enunciado. A frase em si, tá bom? Que está sendo avaliada, tá? E sem alteração do sentido e de acordo com a norma padrão. A partir da reescrita, o que é que você tem que avaliar? Isso aqui. Agora, repare só, quando ele fala assim, ó, sem alteração, ele está usando a negação. Então, cuidado com essa armadilha, é o vídeo que eu te falei que eu vou colocar, é exatamente ensinando o que você deve fazer, que é isso aqui, ó. Sem alteração do sentido, de acordo com a norma padrão. Ele quer saber se o sentido será mantido e se a correção gramatical será mantida também. Como é que a gente faz isso? Ó, o que é que eu te recomendo? Faça isso aqui, ó. Pegue a sua caneta e escreva
ao lado do enunciado, ou abaixo, ou acima, onde tiver um espacinho em branco, escreva, mantenha o sentido, mantenha a correção. Porque é o que ele pediu. Como assim, André? Para que isso? Para você colocar numa sentença afirmativa direta. Facilite as coisas para o seu cérebro na hora de raciocinar em torno da resposta da questão. Beleza? Eu estou explicando isso com bem detalhes no vídeo, assiste lá, tá bom? Assim que acabar aqui o comentário da questão, vai lá que eu explico tintim por tintim por que você deve fazer isso. Tranquilo? Show de bola? Então, ó, fizemos aqui o rastreamento do enunciado, que é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Mapear o texto. Vamos mapear o texto. Olha só, vá lá no texto e sublinhe a frase indicada no enunciado. Se eu tivesse um computador, com certeza ia tirar notas melhores nos trabalhos sobre os livros da escola. André, e o resto? Para essa questão não precisa. Não precisa ler o resto. Se essa tirinha foi colocada na prova para apenas essa questão, eu vou te falar, não precisa ler o resto não. Tá? É uma leitura pragmática. Tá? A leitura, se você me acompanha aqui, você já me ouviu falar disso. A sua leitura, tá, numa prova de concurso, de vestibular, do Enem, seja o que for, é uma leitura pragmática, não é uma leitura de deleite, nem uma leitura instrutiva, é uma leitura para acertar a questão da prova. Tudo bem? Tá tranquilo? Então, você vai ler o que for necessário, tá bom? Só é necessário ler isso aqui, ó, vamos embora, tá bom? Respondendo a questão. Agora sim, tá bom? Vamos aqui. A frase do primeiro quadrinho, tal. O que é que eu quero saber? Se ele vai manter a correção, manter o sentido, reescrevendo uma dessas frases aqui. Então, em todas, deve ser mantida a correção e deve ser mantido o sentido, tá? É uma questão de interpretação, mas que é auxiliada pelo conhecimento gramatical. Se você tem noção, tá bom? De conhecimentos de gramática, você tem uma facilidade muito maior para responder a essa questão de interpretação, certo? Até porque ele está perguntando também sobre a correção gramatical. Então, gente, observe só. Qual é o conhecimento que você precisa ter aqui, guerreiro, guerreira? Você precisa saber a respeito das conjunções e das orações subordinadas adverbiais. Aí alguém pode até dizer assim, mas as orações subordinadas, a gramática não cai mais nas provas, não é cobrada. Tá, essa é uma questão de interpretação. Agora, se você sabe gramática, você, responde na mesma hora. Você bate o olho e responde. Por quê? Vou te explicar agora. Repare só, aqui é o nosso enunciado mapeado, tá? E tenho aí as afirmativas, tá bom? A fim de que eu tivesse um computador, com certeza tirava notas melhores. Assim que eu tivesse um computador, com certeza tiro notas melhores. Caso eu tivesse um computador, com certeza tiraria notas melhores. Conforme eu tivesse um computador, com certeza tirarei notas melhores. Uma vez que eu tivesse um computador, com certeza tirarei notas melhores. Então você tem aqui, né, a relação entre tempos e modos verbais e você tem também o uso das conjunções em orações subordinadas adverbiais. Tudo isso misturado no meio da questão. A questão não pergunta sobre isso, mas não saiba não, para ver quanto tempo você leva para responder, tá bom? Então precisa saber, a gramática cai até nas questões de interpretação. Aqui, por exemplo, vou te dar uma manha. Olha, se, tá bom? A conjunção, a palavra, a partícula se, quando eu posso trocar por caso, ela tem uma ideia, ela me dá uma ideia de condição. Então, olha só, se eu tivesse um computador, com certeza ia tirar notas melhores. Me diga aí, não é uma ideia de condição que ele está apresentando? É. Então, significa que eu posso trocar esse se por caso. Qual é a alternativa na qual eu troco o se por caso? É a letra C. Então, eu já sei, é o gabarito. É a letra C. Para confirmar, observe só que os tempos e modos verbais utilizados aqui, eles me dão também um indício. Aí na mesma letra C, eu tenho assim, caso eu tivesse, isso é pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Com certeza tiraria, isso é futuro do pretérito do indicativo, certo? Então, é aquela regrinha, SS combina com ria, SE seria, lembra aí, seria, SE seria, lembre disso.
Tá certo? Então, quando você tiver um verbo com SS, ou seja, no pretérito imperfeito subjuntivo, o verbo que vai combinar com ele na outra oração, ele precisa estar, normalmente, em mais de 99% dos casos, ele estará no futuro do pretérito. Se eu, caso eu tivesse, tiraria. Beleza? Isso e mais o se, que é igual a caso indicando condição, me dá a resposta direta aí, que é a letra C, é o nosso gabarito. Essa foi mais uma questão comentada aqui pelo professor André Guerra. Continue me acompanhando, vem muito mais por aí. Um grande abraço, tamo junto na batalha. Se você gostou dessa aula e quer ter acesso a mais aulas, mais dicas de português, redação, literatura, interpretação de textos, então se inscreve aqui no meu canal do YouTube, aperta o sininho para você ser notificado com prioridade pelo YouTube toda vez que eu publicar uma aula nova e também me siga nas redes sociais. Eu estou no Instagram, Prof. André Guerra, também no Facebook eu tenho uma página, Professor André Guerra, e se você quiser, além disso, entrar numa lista de transmissão para receber dicas exclusivas e num grupo de estudos via WhatsApp, é só você salvar esse número que está aparecendo aí na tela e me mandar uma mensagem dizendo eu quero entrar na lista. Valeu, tamo junto na batalha!